tudo bem? Saudades de vocês. Vamos começar a aula 1, agora do terceiro bimestre, mas vamos continuar na apostila 2, ok? Então vamos lá. Vamos rir um pouquinho, e aí a hora que a professora vai gravar, a Meg vai latir. Mas vamos continuar. Então, rir é o melhor remédio que nós vamos ver agora, tá bom? Então, olha lá, vocês conhecem bem esses personagens. Quem são esses personagens, né? Vocês conhecem o filme e tudo mais, né? Então, olha lá. Esses personagens, eles fazem parte da mesma história? Sim, né? O que eles estão fazendo? Então, vejam aí o que eles estão fazendo. Qual é o estado, qual é o humor deles? Eles estão tristes, bravos, alegres? Isso mesmo, né? Pelo rostinho deles ali, dá para ver que eles estão bem alegres. Então, por isso o título é Rir, o Melhor Remédio, tá bom? Principalmente nos dias de hoje, que tem gente que fica meio triste porque está em casa, né? Mas não vão ficar triste, não, tá bom? Nós vamos rir um pouquinho, porque rir também faz bem para a nossa saúde. A vitamina D, os legumes, as verduras, mas rir também faz muito bem para nós, tá bom? Quem conhece esse senhor aí da foto? Muito bem, quem lê gibi, histórias em quadrinhos, esse é o nosso Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. E esse, quem é? Muito bem, é o Horácio, né? E quem é o Horácio? Olha lá, o Horácio é uma personagem de HQ, HQ quer dizer história em quadrinhos, criados por Maurício de Souza. Ele é um dinossauro, filhote de Tiranossauro Rex. O personagem estreou na tira diária do Piteco, que também é um outro personagem do Maurício de Souza, publicadas no jornal Diário de São Paulo. Então, hoje em dia quase não tem mais jornal, né? Mas tem alguns ainda. Mas em São Paulo tinha o Diário de São Paulo e ele publicava na Folha de São Paulo aos domingos. Tinha a Folhinha de São Paulo, tá? Eu, quando era pequena, eu gostava da Folhinha de São Paulo. Aqui em Curitiba tinha a Gazetinha, da Gazeta do Povo. Em São Paulo tinha a Folha de São Paulo, tá bom? Então, nós vamos ver uma historinha do Maurício de Souza, na apostila 2, na página 168. Então, vamos para lá ler a história em quadrinhos da página 68. Então, estamos aqui. O Horácio aqui no primeira tirinha, aqui no primeiro quadrinho, né? Com 2 pontos de exclamação na cabecinha dele, né? E os patinhos ali com sniff, sniff. O que significa sniff, sniff? Pela carinha deles estão tristes, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho, que a professora, mesmo usando óculos, às vezes não enxerga direito, né? Segundo quadrinho. Ele pergunta: o que foi? Por que vocês estão tristes? E eles continuam chorando. Ninguém gosta de brincar com a gente. Sniff. Mas por quê? Sei lá. Todo mundo sempre abandona a gente antes da brincadeira começar. Tadinhos. Então, olha lá. O cachorro latiu, o marido chegou e me atrapalhou aqui. Então, olha lá. O que foi? Por que vocês estão tristes? Sniff. Ninguém gosta de brincar com a gente. Sniff. Mas por quê? Sei lá, todo mundo sempre abandona a gente antes da brincadeira começar. Tadinhos, disse o Horácio, né? Mas não se preocupem, eu vou brincar com vocês e não vou abandoná-los. Hã? Mesmo? Jura? Claro, vamos sair do lago e brincar no seco. Oba, vamos lá, yupi! E os dois ficaram muito felizes, né? Hã? Ué, cadê ele? Sniff, mais um que nos deixou falando sozinhos. Sniff, Sniff. Então, olha lá,
eles não enxergam, né? Ah, o Horácio, coitado, lá embaixo. E olha lá o tamanho da perna dos bichinhos, né? Por que que eles ficam sempre sozinhos, tá? Então vamos ver aqui. Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Então vejam lá, primeira coisa. Ahn, quantos quadrinhos tem essa história em quadrinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrinhos. Quantos personagens tem? Então, tem o Horácio e os dois patinhos aqui. Então, temos 3 personagens, certo? Então, vamos lá. Por que que os personagens aqui, estão chorando? Por que será que eles estão chorando, né? Porque viu que ele explicou aqui que todo mundo abandona, eles começam a brincar, querem brincar, mas abandonam os coitadinhos, né? Qual foi a atitude do dinossauro, do Horácio? Ficou com dó dos dois, né? E se prontificou a brincar com os dois, e os dois ficaram muito alegres, né? O que que acontece no final que é surpreendente, né? Que a gente não imagina que vai acontecer e que é para ser a parte engraçada da história. É porque lá eles estão dentro da água, então não aparece o tamanho das patinhas, das pernas deles aqui, ó, tá vendo? E aí, quando eles saem da água, que dá pra gente ver. E por que que eles abandonam? Porque eles estão lá no alto e o Horácio é pequenininho, né? Então, eles não enxergam, né? Bom, bom, tem histórias em quadrinhos que só tem imagens e não tem escrita. Nesse aqui tem imagens e escritas, ok? Então agora nós vamos para as atividades na página 59. Então vamos lá. Espera aí que eu vou mais para cá. Então, número 1. Por que algumas das personagens da tirinha estão chorando? Então, vamos lá. Elas estão tristes porque os seus amigos as abandonam. Ponto final. Gente, não esqueça do ponto final. Começa a resposta com letra maiúscula, ok? 2. Qual foi a atitude do dinossauro Horácio? Ele se propõe a brincar com as outras personagens e diz que não as abandonará. Ok? Então ele não vai abandonar. Diz que vai brincar, mas não vai abandonar os personagens, certo? Vamos mais para baixo. 3. O que acontece no final dessa tirinha que torna engraçada ou surpreendente? Então vamos lá. As personagens que choram têm patas enormes. Opa, enormes. Ponto. Outra linha. Elas, opa, maiúsculo. Elas
não percebem que Horácio está abaixo delas. Ponto final. Isso, opa. Isso deve ter acontecido antes. Por isso, a graça da história. Ok? Vamos lá. Então, as personagens que choram têm patas enormes. Elas não percebem que Horácio está abaixo delas. Isso deve ter acontecido antes com os outros amigos que ela tentou brincar. Por isso, a graça da história, tá? Os desenhos de qual quadrinho são essenciais para dar graça para a HQ, para histórias em quadrinho? Por quê? Então, olha lá. O que dá graça a... Peraí. Ver se eu consigo voltar aqui. É o último quadrinho, tá? Que é o que surpreende, que dá a graça à história, porque daí aparece, em momento algum aparece a perna, as patas dessas personagens, só no final. Então, geralmente, em história em quadrinhos, sempre é a última, as finais, o final que é engraçado, né? Que daí faz com que a pessoa se surpreenda, né? Então, os do último quadrinho. Opa, último quadrinho vírgula, porque tudo junto, nele vemos as pernas grandes das personagens. E Horácio, acento no chão. Horácio, desculpa, sentado no chão, distante delas, ok? Quem tem letra muito grande, eu não faço muito grande, senão não cabe, tá bom? Se não couber, faz um pouquinho aqui embaixo, tá? 5. As HQs de Horácio são compostas por escrita, só escrita? Não. Só desenho? Não. Escrita e desenho? Sim. Então, escrita e desenho. Agora vamos para a página 60. Complete as informações. Então, lembra que nós falamos sobre isso? Olha lá, ó. Deixa eu fazer a canetinha aqui. Tem 9 quadrinhos. E apresenta quantos personagens? 3 personagens, tá bom? 7. Observe os balões da fala do fragmento abaixo. Fragmento é uma parte, é um pedaço, tá? Então, é a mesma coisa quando quebra um copo, é um fragmento, tá bom? É um pedaço do copo que foi para lá para cá. São fragmentos, tá bom? Então, essa é uma parte um fragmento da HQ. Então, vamos ver a fala dos balões. O que foi? Por que vocês estão tristes? Sniff. Oba! Vamos lá! Yupi! O balão de Horácio no primeiro quadrinho. Então, esse balãozinho aqui indica que a voz está normal, grito, é de pensamento ou é de sussurro? Então, aqui é de voz normal, tá bom? Peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho.
B. Os balões das outras personagens no segundo quadrinho indicam, e aqui, oba, vamos lá, que tá tudo assim, cheio de pontinha. O que é o que indica? Voz normal, opa, não é para riscar nada agora, filho. Voz normal, grito, pensamento ou sussurro. Indica grito, tá? Ligue o estado de humor às personagens. Então, olha lá. Demais personagens do segundo quadrinho, no segundo quadrinho. Então, aqui. Esse é o segundo quadrinho que nós estamos falando. E esse é o primeiro quadrinho. Tá bom? Então, vamos lá. Tem o Horácio no primeiro quadrinho e as duas personagens do segundo quadrinho. O que indica? Tranquilidade, medo, tristeza ou animação? Então, as demais personagens aqui, no segundo quadrinho, indica que elas estão o quê? Animadas. Indica, então, a animação. Então, olha lá. Então, você liga aqui com animação. E o Horácio no primeiro quadrinho? O Horácio está tranquilo? Tá com medo ou está triste? Ele está tranquilo, né? Então, ele indica tranquilidade. Ok? Então, hoje nós vamos até a página 60. Amanhã temos aula online. E aí nós continuaremos falando um pouquinho mais sobre história em quadrinhos. E quem tem história em quadrinhos, aproveita as horas que não tem nada para fazer e lê um pouquinho de história em quadrinhos também. Tá bom? Um beijo a todos e até amanhã.